As histórias que temos para vos contar são muitas. E vocês sabem disso. No Handball Summit, todas as semanas, convidamos alguém para contar a sua história, para dar a sua opinião. E esta semana não é diferente. Senhoras e senhores, meninos e meninas, eu a semana passada disse senhores e senhores. Tipo que as senhoras não contam. Quer dizer, eu já não falo de handball feminino. Ainda digo senhores e senhores. A excluir as senhoras. Não, nada disso. Foi engano, malta, ok? Um apresentador de podcast também se engana. E eu então engano-me muito. Estamos só a começar. Mas um dia eu hei de fazer isto perfeitinho, ok? Para já, para começarmos o podcast, temos que começar com a nossa música. Hoje temos aqui a banda ao vivo. Banda, podes pôr a música a tocar? Banda, podes pôr a música a tocar? É muito bom. Walter, deveria ser Banda, podes tocar a música. Ou então, DJ, podes pôr a música a tocar? Quer dizer, eu tento fazer isto com alguma piada e não tem piada nenhuma. Ou então, engano. Meus amigos, preparados para o episódio desta semana? Antes de mais, tenho que fazer uma ressalva. Há aqui momentos onde a gravação não ficou tão bem feita, ok? Mas, como sempre, demos o nosso melhor. Ele começou no São Bernardo. Ele esteve no São Bernardo. Ele teve no São Bernardo. Ele teve no São Bernardo. Saiu. Ele diz que ali numa saída conturbada, foi até Tarouca, depois passou pelo Feirense 2 anos, teve num projeto em Ilha que gostou muito e em 2025-26 regressa ao seu clube do coração. A poucos dias de completar 60 anos, José Carlos Rodrigues está no nosso podcast. Ou como toda a gente conhece no handball, o Litos está no Handball Summit. Senhoras e senhores, vamos ouvir a conversa com o Litos. Olha, eu estava aqui a fazer o cartaz para ti e como é que eu meto? José Carlos ou Litos Rodrigues? Não, Litos Rodrigues, acho que é assim que toda a gente me conhece, sim. Não... Há uns anos, quando eu comecei, tinha sempre essa preocupação. Depois, alguém me disse que devia sempre optar por isso. E porquê que te E chamas até Litos? Carlitos, na altura, eu vivia num bairro onde nascemos três Carlos, uma diferença muito curta. E então foi designado assim, um era Carlitos, outro era Litos, e depois o outro já tinha um nome diferente, assim, uma coisa do género. E ficou o nome de guerra. Ok, ok. Sim, toda a gente conhece por Litos, não é? É verdade. Eu estava a ver no teu cartaz, no cartaz da apresentação do São Bernardo, está lá Litos Rodrigues, e eu, deve ser Litos Rodrigues o que ele quer. E Sem assim é. dúvida. Então, e como é que tu foste parar ao handball? Conta-nos lá. O handball apareceu. Sabes que o São Bernardo é uma freguesia. E na altura era uma freguesia muito ainda. Embora seja dentro da cidade hoje em dia, naquela altura havia distinção, freguesia, aldeia, fora da cidade, percebes? E criou-se um movimento em 74, o São Bernardo foi fundado, e um grande mentor, que depois acabou por ser o meu mentor, começou a chamar os miúdos. A verdade é que eles fizeram rapidamente uma boa equipa de séniores, atingiram em 77, 78 um terceiro lugar histórico atrás do Porto, não, minto, Sporting, Belenenses, São Bernardo e Porto em quarto lugar, ao fim de 4 anos de existência, estás a perceber? O handball também não tinha a força que tinha agora, como é óbvio. E isso fez com que começasse a aparecer escolinhas, e eu sou das primeiras formações do clube, claramente. E depois olha, é o bichinho. E sempre jogaste no São Bernardo ou andaste por outros lados?
Eu fui sempre, tive sempre ligado ao clube, mas fui emprestado, mas embora seja, isto é caricato, porque parece que fui emprestado a um clube inferior, ou foi ao contrário. Na altura fiz uma ascensão no último ano de júnior e primeiro de sénior, já dava um bocadinho nas vistas e subi para o Beira-Mar. O Beira-Mar na altura era um clube muito forte e fui para um projeto de 2 anos, só que na altura não me queriam deixar sair e custavam muito dinheiro, não era como agora, pagava-se, no handball pagava-se os anos de formação, percebes? Uhum. E era um valor assim maluco, e eu assim, estou-me a cortar, e porque eu ia ganhar dinheiro pela primeira vez no handball, e era uma aposta, era a subir um patamar, e foi muito bom. Mas nunca deixei de estar ligado ao clube, porque fui emprestado 2 anos ao Beira-Mar. Mas foi muito enriquecedor para mim. Depois regressei ao São Bernardo e fizemos uma ascensão muito grande. E também foi no Beira-Mar, já agora me permites, que fiz o meu primeiro curso de treinador, um bocadinho sem vontade nenhuma, mas alguém me disse, e que ninguém me ouça o que eu vou dizer, na altura estávamos a direção da secção de handball, chegou lá, existe um curso para treinador, naquela altura acho que era quarto grau, agora tudo diferente, tu sabes também Exato. disso, não é, Gal? Uhum. Acho que era quarto grau. Olá, tu tinhas 21 anos, estás a pensar para que é que queres um curso de treinador? Percebes? Estavas a ganhar um bom dinheiro e não sei o quê. E há um amigo nosso, colega nosso, o Mário Santos, o professor Mário Santos, sabes quem é, não sabes? Acho que sim, O, sim. estava ligado ao Fafa, não sei o quê. Uhum, sim. E ele jogava comigo e já era treinador e disse: Epá, vai fazer. Eu só, oh, Mário, pelo amor de Deus, eu vou aqui ser treinador aonde e não sei o quê. E ele insistiu, depois diz-me uma coisa que foi muito boa, que foi, opá, esses cursos normalmente é pós-laboral as aulas e assim já tens justificação para faltar aos treinos. E eu, epá, portanto tinha ali dois amigos meus do São Bernardo na altura, que também iam fazer o curso e fui. Pá, e pronto. Quando regressei ao São Bernardo fizeram logo uma proposta, e isto no ano longínquo de 1990, comecei a minha carreira de treinador e tive a sorte de apanhar um conjunto já muito bem trabalhado, com bons resultados, e isso abriu-te então o tal apetite para seguires até hoje, né? Nestes anos E, todos. e antes dessa parte de treinador, tu como jogador jogavas em posição? Mais uma curiosidade, eu sou esquerdino, né? Toda a gente devia Uhum. dizer que eu devia ser a ponta ou a lateral, ou não sei o quê. Era pivô, porque era gordinho e tal, e era um pivô estranho. Aliás, para os mais novos, se calhar, não vão saber, os mais antigos sabem, eu cresci na formação a admirar muito um sueco muito importante, canhoto, pivô, Per Karlan. Não sei se Não, não também, tenho. também é um bocado mais novo que eu. Ele agora está a treinar alguém também, mas também já não posso saber. Mas sim, só que depois também aconteceu mais. Eu fui para o Beira-Mar ganhar dinheiro como pivô, e regressei ao São Bernardo como pivô e depois, passado um ano, quando eu saí do Beira-Mar, o Beira-Mar extinguiu a secção de handball e vieram alguns colegas para cá. E um deles era pivô e o treinador, o professor Vaz Pinto, tinha lá entre aspas, um afilhado, que era pivô, e então diz ele que ainda ia a tempo de fazer um ponta-direita e fiz ali para aí 8 anos como ponta-direita. E cheguei na primeira divisão como ponta-direita e tudo mais. E nunca é tarde para a gente aprender posições, não é? E depois como é que foi essa transição então de jogador para treinador? Foi fácil? Gostaste? Foi. Gostei porque lá está, como eu estava a dizer, a repetir-me, eu apanhei um conjunto Uhum. muito, muito interessante, já muito bem trabalhado pelo Dr. Ulisses Ribeiro na altura, que foi ele que me convidou a mim e a dois colegas para trabalharmos na formação. Epá, e aquilo era muito fácil, uma equipa de agora de sub-16, não é? Pá, que já tinham uns princípios muito bons, e isto, imagina tu, e tu sabes disso, também trabalhaste na formação baixa, trabalhar a iniciação, dá algum trabalho e tudo mais. Ali foi um à vontade, e depois tu tomas gosto pela carreira de treinador, como eu tomei, e então assim fui fazer captações e criei jogadores de base, e já agora
embalo-me e digo-te que eu e mais dois colegas revolucionámos a formação de São Bernardo. Acho que foi aí que o São Bernardo começou a crescer, e começámos a ter resultados importantes. E tu acompanhaste alguns deles, como sabes, não é? Uhum. Não, sem dúvida. Eu costumo ter esta parte, é como é que eu me lembro de ti pela primeira vez, não é? Então tenho que ir buscar isto aqui à minha memória e tenho ideia, tipo, que o São Bernardo, quando entrava no pavilhão, enchia o pavilhão. Ou seja, aquilo Verdade. era o clube que enchia, que aquele fogo, aqueles miúdos são grandes, são largos, e depois lá vinha o Leeds também com a sua alegria, que também enchia muito o pavilhão, e aquilo era um bom momento, era um bom É, momento de handball, e fora do campo também. É a sim, imagem que sim. tenho tua. Eu continuo a dizer, e digo isto sempre, e eu tenho atletas até de referência, e temos um neste momento a trabalhar no Europeu, a jogar, o Diogo Branquinho. Eu instituí nos miúdos uma coisa muito boa. A ida aos torneios foi essencial. Eu acho que é essencial para os crescimentos. E tu dizes, mas há muita paródia. Está bem, mas há conhecimento, há equipas de outras zonas que a gente não estava habituado a jogar. E, hum, e eles terem o gosto de irem aos torneios e sabiam que se iam divertir, e tu também tinhas um bocado essa mística que a gente fazia grandes, Uhum, grandes noitadas e coisas do género com as nossas equipas, e chegávamos ao jogo, opá, o jogo é para jogar, é para ganhar e tudo mais. A seguir, vamos outra vez para a festa. E é adorável. E todos hoje, passado dezenas de décadas, falam de torneios. Entendes? Há miúdos, há uhum, homens adultos, não é? Com mais de 40 anos, que falam de torneios de há 30 anos atrás com uma satisfação enorme, pá. E isso yeah. é o que é das coisas, além da gente formar atletas internacionais, e tu também tiveste esse lado importantíssimo, formamos amigos e que ainda hoje os são, não é? Eu às vezes dou-me comigo a dizer, porque depois tu passas com muita gente, centenas de atletas passaram por ti, de certeza que passas por isto, e depois já na fase adulta vem-te cumprimentar e tu não estás a ver bem, e eles lá te relembram e tal, e tu vais lá buscar aquela memória, mas isso é gratificante, Walter, é gratificante. Uhum. E tu falaste desta parte do branquinho, o que é que tu sentes? Ou seja, uh, qual é o sentimento que sentes ao ver um jogador a chegar a esses patamares? Opa, enquanto treinador é um orgulho, enquanto, enquanto treinador é um orgulho, mas mais do que isso, para mim orgulha-me ele quando vem a Aveiro preocupar-se em a gente se encontrar e estarmos juntos, ou eu ir, por exemplo, agora a Lisboa, antes de ir ao Porto, ver um jogo e ele naturalmente se eu não lhe disser nada, ele vai ficar chateado porque ele quer, no fim do jogo, ir dar um abraço, tirarmos. Ele temos uma praxe, temos sempre que tirar uma fotografia sempre que nos encontramos. Isso é que é mais gratificante. Agora, é um orgulho, claro que é, vou dizer que não. Ele, o Seabra, essencialmente foram os dois mais expoentes, embora há mais alguns, mas foram, a nível de carreira boa, muito boa, são. Mas tu sabes que também há outros que não tiveram este patamar, mas que também tiveram boas carreiras. E o que é que tu achas que o São Bernardo, nessa altura, fazia de diferente de agora? Como também tu sabes, mudou, as coisas mudaram. Os clubes mais fortes começaram a investir na formação, a buscar os jogadores aos outros clubes. Eu penso que tu também sofreste na pele alguma antes de saíres dos clubes Uhum. bons, mas não de tão nome, não é? Porque são bons, clubes como o Alto Moinho, como o Belém, que tu estiveste, para mim são referências do handball, mas não têm o mesmo nome que um Benfica, um Sporting, um Porto, até mesmo a Águas Santas, a ABC. Epá, e nessa altura, na formação, tu conseguias aguentar os atletas. Os Uhum. clubes não apostavam tão cedo. Se me perguntares a mim o que é que está correto ou não, não sou contra. Nós, que quando estamos nos clubes mais fracos, temos que utilizar outras armas. Pode ser que o São Bernardo está. Eu regressei ao São Bernardo um bocadinho com uma missão de também ir buscar.
ir arranjar outros caminhos, porque se calhar vamos estar a alimentar esses clubes na mesma. Mas isso faz parte de um processo que nós, formar atletas, temos que conseguir. E eu penso que neste momento, ainda não é no imediato, mas estamos outra vez num muito bom caminho. Agora, não se vai ganhar títulos. Custa-me dizer isto, mas fora desse ciclo de equipas, dificilmente se ganham títulos agora nacional, na minha opinião. Mas então, mas tu notas, estás então de regresso ao São Bernardo, não é? Tu Sim, sim, notas sim, uma sim. diferença nos atletas que apanhaste e nos atletas dos dias de hoje? Pronto, repara nisto, eu apanhei um São Bernardo, ou aliás, eu comecei com o São Bernardo, que era um clube da terra, e formámos os atletas da nossa terra, praticamente, das nossas escolas e tudo mais. Aos poucos e poucos fomos ir buscando alguns jogadores. Por exemplo, está o exemplo do Nuno Grilo, que na altura estava aqui no Alabária, fomos buscá-lo para aqui e depois fez a ascensão. Portanto, não vou tirar o mérito ao Alavário. Há mais aqui dois ou três jogadores, eu lembro-me de um Sérgio Rola, que eu penso que tu também deves te recordar, um Uhum, esquerdino, sim, que sim. agora é treinador Uhum. também. Na altura fomos buscá-lo a um clube mais a norte do distrito, eu vi-o, não é fácil, tinha que vir de comboio e tudo mais. Pá, mas era um ou outro, não é? Agora já se trabalha com mais quantidade de jogadores de fora, assim. A gente, por exemplo, posso dizer que estamos no mercado do interior, do distrito de Viseu, um mercado que para nós tem ali a autoestrada que agora deixa de se pagar a portagem da A25 que nos fazem chegar os atletas e a gente consegue. Por exemplo, ainda agora há 2 épocas atrás está um jogador no Sporting que foi fruto dessa nossa captação. Buscar a O Dário Viseu, veio para o Urso. São Bernardo e agora está no Sporting, o Dário Urso, exatamente. Uhum. Pá, eu volto a dizer, não condeno, eu talvez também pela experiência e pela amizade que tenho com muitos treinadores, ligam-me a perguntar se há novidades e tudo mais. Não vou esconder, porque se vais ver um jogo, tu vês o jogador e a lei do nosso desporto não se paga as tais, a tal formação, não é? Portanto, quem nos quiser buscar os jogadores é muito fácil, não é? A qualquer Uhum. lado, como tu sabes, não é? E, Sim, mas portanto, aqui, vou aqui conversando, em porque Espanha amanhã pode paga-se. haver um ajuste. Pois. Diz, desculpa. Se queres que eu fale a minha opinião, não tenho problemas da minha opinião. Eu Não, acho não, que tranquilo. devia-se pagar a formação. Uhum. Acho que Aqui em eu Espanha acho que paga-se devia-se os pagar a direitos. formação. Pois, não, Não sei se me estás a ouvir como deve ser. para Estamos aqui com que alguns cortes, não é? estou a ouvir perfeitamente, perfeitamente e fico, não sabia, podes-me chamar leigo, mas não sabia, e a verdade é que eu tenho que concordar, porque se calhar tu não, esses clubes que nós falámos e referenciámos, se calhar não andavam a ir buscar tantos jogadores de uma assentada, se calhar eram mais criteriosos a fazer as escolhas e a chamar, na vez de ser às vezes uma quantidade exagerada de atletas. E depois questionamos. Sabes que eu tenho um receio muito grande, Walter. Eu digo-te isto e já digo isto também às vezes aos quem gera esses processos, que é, sabes que quando um atleta vai para um clube desses maiores e depois não atinge a parte sénior, existe, e eu acho que tem vindo a existir, um desistir precoce. Como Uhum. chegas lá acima e depois não tens lugar lá em cima, já não queres vir para baixo. E isso é perigoso. É perigoso, na minha opinião. Mas aí tu achas que a culpa é só dos grandes ou a culpa também é da restante, vou dizer família, mas não era família, também dos restantes clubes? Eu já falei disto com alguém recentemente. Qual é a tua opinião? Eu, eu, para mim, a culpa nunca é solteira. Nunca morre Exato. solteira. Para mim, é todos nós, não é? É todos Uhum. nós. Quem gosta do handball deve discutir isto, deve falar sobre isto. E eu já não. Agora vamos chamar um bocadinho de velho, mas eu já não tenho idade para andar nessas discussões e tudo mais. Mas
temos que estar atentos a estas coisas e criar o handball, desculpa, o handball tem uma coisa muito boa e eu acho que tu concordas comigo. O handball, pelo menos a nível de leis, tende em ser diferente de regras, não é leis, Uhum. regras. Está sempre a atualizar, e o handball é bonito. Ainda agora acabei de ver o França-Noruega epá, é um prazer. Até porque o handball, aí não sei se tu nunca, acho que nunca toquei este assunto contigo, mas digo a muito boa gente, o handball é um jogo lindíssimo porque é um jogo simples. É um jogo simples. Não acho que é preciso de grandes. Claro que existem coisas atualizadas, a preparação dos jogos, os Uhum. treinos, alterou tudo. Mas o jogo em si é uma coisa simples, pá. Desde que estejas bem fisicamente, sejas disciplinado, tenhas a tua criatividade, epá, é bonito. Mas nós somos suspeitos, nós estamos ligados à modalidade. Mas eu acho que é Uhum. simples, além da beleza, é simples. Não é preciso muita confusão. Pá. Uhum. E o Mas resto, eu há quem pensa, bocadinho. onde é que eu quero chegar é, quem pensa deve, na minha opinião, quem pensa é que deve estar atento a outros pormenores. E este que estamos a falar é um. Uhum. Mas eu há bocadinho perguntava-te, na diferença nos atletas, nos miúdos, se tu notas diferença nos miúdos de antigamente, na tua primeira passagem no São Bernardo, para os miúdos de hoje em dia. Que tipos de diferenças é que estás a apanhar e que notas? Eu tento sempre manter a minha forma de estar, mas já não é fácil. O Uhum. miúdo de há 30 anos, 25, 20 anos atrás, não é o mesmo miúdo aqui. A garra é diferente. Embora tu vais lutar para que eles a tenham na mesma, percebes? Uhum. Ou seja, eu quando comecei como treinador, não sei tu há quantos anos tens um bocadinho menos talvez, mas quando nós começámos, não havia tanta informação. Uhum. Então a nossa voz é a voz de comando. Ok. E tu vais fazer aquilo que a gente manda, seja bom ou mau, somos nós que mandamos. Hoje em dia tem muita informação e eles às vezes te questionam. Tu hoje em dia, e isto é um fenómeno que tu tens que saber viver, na minha opinião, tens Sim, que sem saber dúvida. viver. Porque vais apanhar. Eu tive aqui há dias com um atleta meu, que acho que é um promissor que está aí, um atleta meu, e eu percebi que aquilo é espontâneo. E ele a questionar tática. Não achas que era melhor fazer assim e não sei o quê? E se eu fosse um treinador mais rigoroso e não sei quantos, que existem, não estou aqui a condenar que faz bem ou faz mal, mas hoje em dia tem que se fazer algum jogo de cintura. E disse, pá, é possível, mas não te esqueças que assim eu até justifico e dialogo com ele para que eles também se sentam que foram ouvidos. Você depois, no fundo, não fazer nada do que ele quis, mas pelo menos ele percebeu o que eu respondi e tudo mais. Mas porquê? Porque há muita informação. Tu hoje em dia, tu, tu há 20 anos para veres um jogo do europeu, vias as finais e E, se calhar, uhum. não é? Hoje em dia, não é? A RTP Play tem, mais o canal da EHF, tem os jogos todos, não é? E isso, claro que a gente sabe que podia haver mais informação, mas, por exemplo, temos o Handball TV que passa todos os jogos. Pá, temos já muito mais armas, mesmo os clubes agora criam plataformas dos seus próprios campeonatos onde põem os jogos e partilham e tudo mais, portanto, há muita informação. Agora, a diferença do atleta, é aí que tu estás a fazer a pergunta, é muito diferente. Porquê? Primeiro, porque eles têm muitas informações e não é só do handball. Enquanto os meus atletas já há 30 anos pensavam que estavam a fazer uma coisa maravilhosa e só via aquela, não viam mais nada. Yeah. Hoje vão treinar, ok, a gente faz tudo para que eles treinem bem, intensos e não sei o quê, mas a seguir já desligam o chip e já vão fazer outras coisas e tudo mais. Epá, Uhum. também é preciso, mas eu, como eu digo, eu dou-te um exemplo de um atleta exemplar, e não há que fugir disso, que é o Seabra, não é? Porque foi um atleta que desde muito cedo fez opção académica, não é? Que é médico hoje, e jogador, e teve os seus frutos. Pá, agora, Uhum. é questionável?
Será que ele teve a juventude como o comum dos mortais, vamos chamar assim? Se calhar não, mas foi uma opção dele, porque É ele outro desde tipo de cedo. juventude, não é? É, exatamente. Não estou a fazer nenhuma confidência, ele tem 35 anos e ele, no mínimo, está há 20 anos com a esposa. Portanto, não andou aquele processo normal de ter várias namoradas quando se é jovem, de andar ali, porque fez essa opção. Exato, Sempre exatamente. um aluno por excelência, fez aquelas formações que nessa altura a formação tinha imensos estágios e ele, sendo um jogador acima da média, ia sempre a duas seleções, como havia atletas assim, tu sabes disso, passava 30 a 40 dias por ano no ano letivo fora da escola e mesmo assim era um aluno por excelência. Pá. Uhum. E nós temos que agarrar a isso, e eu falo muito, são exemplos que eu dou, como dou do Diogo, do Branquinho, outro diferente, não deixou de se divertir e tudo mais, mas encarou isto e como também está na vida académica e está, talvez, ele está aí, sei que está aí uma grande guerra entre ele e guerra, entre aspas, entre ele e o Carneiro, porque não sabe-se qual é o jogador que está com mais títulos, entre ele e o diretor dele, não é? Porque o Diogo tem títulos no ABC, tem aquela fase toda boa do Porto e agora está no Sporting. Mas lá está. E também teve a sua juventude, usufruiu das suas coisas e também o conseguiu. Pá, serve para bem, é preciso trabalhar e Uhum. ter paixão pelo jogo. E Mas tu tanto achas um que como o estes. outro. Diz, Sim, sim, desculpa. sim, desculpa. Não, tanto um como o outro têm a paixão. E outros que mais. Estamos a falar de atletas referenciados, não é? Para Uhum. melhor esclarecimento. Agora, tenho muitos outros de que me orgulho de ter sido treinador e nem uma vez foram um estágio de seleção, nem pouco mais ou menos. Para mim, valem todos de igual e isso é importante, Uhum. na minha E estes, opinião. estes novos atletas que têm este tipo de informação, então vêm-nos criar outro tipo de desafios, não é? Tu, como treinador, tu consegues-te adaptar, ou seja, imagina, tu consegues ir à procura também desse conhecimento ou segues pelas tuas ideias que correram bem com aqueles atletas ou prepara-los, consegues-te adaptar para o futuro? Penso que sim, penso que sim. Não sou mais nem menos que ninguém, mas acho mais que seria mau se eu não me adaptasse. Aqui a questão é esta mesmo, é que nós temos que nos adaptar a eles. Eu acho que Uhum. antigamente eles tinham que se adaptar aos treinadores. E os Sim, treinadores às vezes até podiam ser rudes. Estou a falar de um modo geral, atenção, não estou aqui sim, a fazer sim. uma ideia minha, porque até acho que não era, eh, eh, mas nós hoje mais do que nunca temos que nos adaptar a eles. Sabes porquê, Walter? Porque eu acho que, e é tudo na vida, como em tudo na vida, desiste-se facilmente das coisas. E eu acho que os atletas desistem de ser atletas facilmente. E eu, por vezes, mais do que ser atleta, é o ser humano. E o ser humano, se olha, não vou mais, quer que se lixe. Amanhã está numa vida profissional, vai reagir da mesma forma. Uhum. Percebes? E nós temos que os preparar, na minha opinião, quem está na Sim. formação deve se preparar para isso. Isso é interessante estás a falar porque eu hoje recebi uma mensagem no grupo de treinadores do clube onde estou a dizer que há um atleta da minha equipa de iniciados, que aqui diz-se cadetes, que Acadêmico, deixou de jogar. exatamente. Deixou de Pois. jogar. Disse, não, eles disseram que ele estava de baixa. E eu pensei, será que está doente? E eu perguntei porquê. E a resposta da diretora foi que ele eh, vai deixar de jogar porque não consegue lutar pelo lugar na equipa. E a minha equipa de cadetes iniciados são muitos, são 34 miúdos. E aquilo lá é muita malta para ali dar treino e tudo mais. Aquilo, e eu até pensei, espera lá que eu vou ver o número de presenças deste atleta. Há aqui duas coisas, que é, ele não foi convocado esta semana, e eu tenho duas equipas, ou seja, consegui fazer duas equipas para pôr toda a gente a jogar. Ele não foi convocado esta Espetáculo. semana, e o motivo dele não ter sido convocado esta semana foi porque de três treinos fez um. Ou seja, não cumpriu. E houve outro que cumpriu mais do que ele, pelo menos nesta base, e que foi. Ou seja, acho que está explicado. Mas depois fui ver a presença dele nos treinos. Hum, Nos últimos 2 meses, ele faz 8 treinos.
não é? Enquanto os outros tinham 19, não é? 20 treinos, e ele diz que não consegue lutar pelo lugar na equipa. Ele não tentou lutar pelo lugar na equipa, não é? Ele não esteve presente na maior parte dos treinos, enquanto os outros que estão lá. Ou seja, há miúdos que pouco. Ou seja, é verdade que nós temos de nos adaptar a eles, mas há certas regras e certas bases que nós não podemos deixar nem perder. Ou seja, há quem cumpra e aqueles que cumprem têm que ser valorizados, não é? E eu não deixo de É querer mais ajudar encadetes. alguém que. Sim, sim, eu não deixo de querer ajudar alguém que. Pá, ele não pode. Mas porquê é que tu não podes vir? Ou por causa dos pais, ou porque os pais castigam. Agora, quando a maior parte das vezes é o atleta que não quer, nós também temos que dar mérito a quem o tem, não é? Eu concordo contigo em absoluto, até porque, e nós temos que estar atentos. Eu não Uhum. posso estar a cingir-me à lista de presenças, seja ela de que modo é que tu as faças, e apontar lá o Walter não veio hoje, ok, falta. E só apontaste e pronto, esqueceste. Acho que devemos ir perguntar porquê. Exato. Um, uma das coisas, está bem que eu é sub-20, mas um sub-20 com muito sub-18, uma das coisas que eu instituí, e eles sabem, duas questões. Até me podem enganar, mas sempre que não possam ir treinar, avisar. O Exato. que é raro, não é avisarem, é raro faltarem. Uhum. E a segunda questão é em privado. Porquê? Por causa do contágio. Se tu puseres num grupo, Exatamente. nós hoje trabalhamos tudo com grupos, não é? Uhum. Plataformas, WhatsApp, não sei. E nós, se a gente puser lá, eu hoje não vou ao treino, tu que até estás muito bem com aquele colega, se o João não vai, eu também não vou. E, estás a ser? Então eu recebo as informações em privado e chego ao jogo, olha, hoje não vem, ao treino, desculpa, hoje não vem o João, o Walter, etc, etc. Pronto, não é etc, etc, que isto parece que falta muita gente, é raro. Eu tenho um plantel com 24 atletas, tenho 24 atletas, já perdi dois. Um foi-se apercebendo que também estava na universidade e foi-se apercebendo que não tinha ali espaço para ele. Ele, quando me comunicou, eu ainda tentei lutar para que ele não fosse, compreendi perfeitamente, fiz alguma intenção de o fazer ver que, epá, esperar pela oportunidade e tudo mais. O outro foi mais na fase inicial logo, eu acho que ele se apercebeu que a concorrência era muito e foi procurar uma outra situação. Eu acho que ele poderia ter esperado, ter humildade, ainda era um atleta novo, podia ter humildade, mas são as opções, e eu pá, sempre posso falar com eles. Eu vou-te só dar um exemplo, Walter. Eu tenho neste momento então 22 atletas, a gente só pode convocar 16, tenho que ter 16, tenho que deixar 6 de fora, e a verdade é que eu tenho toda uma ginástica nas convocatórias, porque lá está, porque eu posso jogar com as presenças, mas eles vão Uhum. todos treinar. Um, e depois, e aquilo que eu vejo é que mesmo aqueles que só ainda foram chamados para aí 3 ou 4 vezes, andam super felizes para pertencer ao grupo, e isso é que é importante. Eu nunca me esqueço que o meu último grande eh, classificação, e eu estava aqui a pensar se não eras tu que estavas com os Júniores na altura do Belém. Mas foi para aí há 10 anos, para aí há 10 anos. Não, então não. Eu fui vice-campeão de Júniors, o campeão foi o Sporting, e eu tinha também do género para aí 24 atletas ou qualquer coisa. E pá, era um ambiente fenomenal, mano. Um ambiente mesmo muito bom. De espírito de grupo, e tu sabes que as minhas equipas, acho que não estou a dizer nenhuma mentira, tiveram Não sempre de espíritos todo. de grupo muito bom. Epá, e isso é que ainda é a maior vitória, é tu teres um bom resultado, vice-campeão, uh, com 20 e tal atletas, todos a treinar com um afinco, com uma vontade, a apoiar, a sentir os jogos, etc, etc. Quando tu consegues isso, essa é a tua maior vitória, na minha opinião. É, é, É é o todos a sentirem escalão. que fazem parte. Uhum. É o escalão que tu mais gostas? O sub-20? Eu é, agora sim.
Talvez agora sim, até porque os últimos resultados, os últimos bons resultados que tive foi nesse escalão. Uh, mas eu fui muito tempo e onde tive maiores êxitos foi no sub-18, no júnior, nos juvenis. Foi Uhum. porque é aquela fase sais dos cadetes, nos teus cadetes, nos iniciados ou no sub-16, que ainda são meninos, andam ali, os pais querem quase entrar pelos balneários adentro e não sei o quê, e é quando tu dizes, não, agora são juvenis, vocês estão preparados para séniores. E tu conseguires aí falar com eles já como homenzinhos e não sei o que gostam, eles gostam, eu acho que era o escalão que mais. Agora, o sub-20, se bem com uma base boa, é muito mais fácil de trabalhar, porque não perdes muito tempo a explicar os exercícios, crias objetivos, sabes que são mais agressivos, porque têm mais força, têm mais cabedal, vamos chamar assim, e tu jogas mais com isso, e se tu conseguires com isso, ao mesmo tempo, eles terem o tal gosto e a tal garra que a gente quer, fica o pacote completo e podes ter mais êxito. Agora, E neste momento, estes. eu posso dizer, sim, é só dizer-te esta frase, eu tenho um bom conjunto de sub-20, mas lá está, falta-nos mais um patamar, porque como tu deves ter conhecimento, com certeza, essas tais equipas grandes trabalham com as equipas B em bons campeonatos, né? Uhum, Divisões de honra, a segunda uhum. divisão, etc, etc. E, hum, e o que é que acontece? Eles têm uma rodagem muito diferente dos meus sub-20. Embora alguns jogam nos séniores, e o São Bernardo, e isto está discutido, o São Bernardo tem claramente pôr estes miúdos a jogar ao sábado e ao domingo. E ainda por cima, como eu disse, a minha equipa não tem, tem um atleta, se não me engano, de último ano de sub-20, portanto tem margem de progressão, mas tem que jogar os dois jogos ao fim de semana. Man. E porque e eles têm desse gosto, dá para até para fazer a circulação desses tais atletas que estão, entre aspas, a mais, não é? E acho que Uhum. esse é um caminho. E, Mas a e nível de diz-me. resultados agora é mais complicado. Uhum. É mais complicado. Resultados finais, atenção. Sim, 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 sim. Mas estes miúdos sub-20 não são iguais aos do passado, não é? Ou seja, são mais imaturos. Tenho um bocadinho essa São. ideia, não é? São mais Não, imaturos. Por isso é que se calhar, podes arriscar. por isso é que se Essa é calhar mais também gostas um uma. bocadinho. É, mas Diz, é diz. exatamente. Se calhar por aí é que eu também me adaptei a este escalão, ou a preferir este escalão, porque se calhar eles estão com a mentalidade desse escalão Exatamente. de há 10 anos atrás, de há 8 anos atrás. Porque como Exato. tu tocaste na ferida, são muito imaturos, são. É uma coisa impressionante. Quando tu pensas, peraí, que este gajo já tem 18 anos, já posso dizer isto. E eles ainda olham para ti de lado, ainda ficam assim um bocado. Yeah. Estás a entender? Falta isso, e se calhar é por isso que eu também me adaptei bem a este escalão, por isso mesmo, não haja dúvidas. E estes, achas que este escalão de sub-20 faz sentido? É uma discussão que se tem tido, que a malta tem falado e há uns anos temos falado, tem-se falado em terminar com o escalão de sub-20. O exemplo aqui de Espanha, por exemplo, não existe. Eles têm os juvenis e de juvenis passas diretamente para sénior. Neste momento começam a surgir muitas equipas Bs para que, para colmatar esse espaço para estes atletas. Em Portugal temos já há muitas equipas Bs, mas continuamos com o sub-20. O que é que tu achas? Uma das equipas, vamos tocar na ferida. O problema é que se tu puseres as equipas B a custarem o mesmo que os sub-20, se calhar vai haver muito mais equipas B. E portanto, eh, chama-lhe o que Mas quiseres. uhum, Se me disseres assim, ok, tu podes fazer uma equipa B, podes fazer, mas criar restrições, sub-23, qualquer coisa do género. Porquê? Para que depois não te aproveitem nesses preços equipas de terceira divisão, equipas de terceira, a pagarem esse tal preço de sub-20 para andar, entre aspas, velhos a jogar e se calhar já sem grandes objetivos. E por isso, se tiveres um campeonato de terceira divisão que tem que se começar por baixo, à base de equipas B, isso é uhum. bestial, era bestial.
percebes? Uma da discussão, tá, eu estava a tocar na ferida há bocado, a dizer que o passo que o São Bernardo tem que ter é criar a equipa B. Mas o problema é que quem manda no clube tem que fazer contas, não é? Tem que fazer É contas. um E Eu, custo. eu, eu, não- eu no ano passado tive num clube de terceira divisão, nos Séniores de Ilhavo, e eu nem tinha essa noção. Epá, e o clube só inscrevia atletas quando eles assumiam um compromisso que iam mesmo treinar e jogar e tal, quê, porque era um investimento assim, uma coisa maluca. Não sei agora números, mas cada atleta era um valor do caraças, pá, não, epá, não, agora, mas eu aceito isso, se forem atletas mais velhos, que não sabem bem o que é que já querem, se querem ou se não querem, mas nos miúdos, pá, com 18 anos, também não podem desistir, não é? Uhum. O problema é que habituam-se a estar neste clube. Se eles fizessem o patamar seguido, ou seja, os nossos sub-18 sabem que a seguir há um patamar intermédio, equipa B, ok, vão trabalhar para chegar à equipa A. Agora, saem daqui, vão andar à procura desses clubes aí do lado, pá, sem grandes condições e tudo mais. Eu no ano passado, pronto, depois o chamamento do São Bernardo é que me tirou. Eu estava num projeto interessante, estava com muitos miúdos novos, que já tinham sido meus atletas no São Bernardo, e a verdade é que eu estava a gostar muito do trabalho que estava a fazer no Ilhavo. Pois aqui foi o coração que falou mais alto, mas eu tinha falado com a direção do Ilhavo na altura, que só havia uma coisa que me tirava de continuar lá naquele projeto, que era o São Bernardo me chamar, não é? Porque não sei se sabes ou se as pessoas sabem, eu saí há 5 anos, sim, há 5 anos do clube de uma forma, ou vai fazer 5 anos, de uma forma má, porque eram muitos anos, 42 anos ligado a este clube e sair assim foi uma coisa feia, uma coisa que para mim não me orgulha e não quero lavar roupa suja, mas quero dizer que é o meu clube e como tu sabes, melhor que Uhum. ninguém, muita gente dizia que São Bernardo era Litos era São Bernardo, mas por um lado foi uma coisa boa, Walter, já agora digo isto que acho que nunca disse a ninguém. Um, Quando isso aconteceu, deu tanto para mim como para outras pessoas perceber que eu podia treinar noutros lados. E eu tive 3 experiências diferentes, e todas elas de modo diferente, porque fiz para um projeto, fui para o interior, para Tarouca, onde adorei estar lá. Um, no interior, as condições diferentes e tudo mais, mas a mesma paixão e fiz lá muitos amigos. Para mim é uma casa a mais que eu arranjei, mas ao mesmo tempo, pá, consegui perceber que havia outros horizontes. Depois fiz numa grande instituição, um clube daqueles grandes com futebol e tudo mais, e um clube centenário que é o Feirense, muito bem organizado, tem um coordenador muito bom, o que tu conheces perfeitamente, o Gregório. Uhum. É um clube muito bem organizado, muito bem arrumado, com diretores maravilhosos. Epá, só que depois a minha vida profissional dificultou andar todos os dias para esses quilómetros e então tive que largar. Mas foram 2 anos muito bons, porque vi uma realidade de um clube quase grande, não é? Porque eu te volto a dizer, é um clube centenário, onde tem muitas modalidades. E tem uma paixão, achava uma piada, os miúdos, a paixão que têm por ser de castelo ao peito, como eles dizem, é maravilhoso ali. Pronto, e depois foi aquele projeto de um tal clube da terceira divisão, que não sabem bem qual é o rumo, o que é que querem. A sorte foi, eu fui chamar até alguns jogadores que tinham, lá está, desistido precocemente, porque não tinham lugar na equipa principal, percebes? Atletas do São Bernardo, e desistiram precocemente. Se tivessem tido uma equipa B, tinham lá ficado. E Então, eu então então tu fui, fui és apologista de terminar com o sub-20 e fazer-se só equipas Bs? possivelmente. Agora, eu não sou apologista de acabar com o sub-20 se não tiveres uma outra solução. Sim, mas Mas imagina sim, que a Federação decide acabar com o escalão de sub-20 e diz aos clubes que, se quiserem, pronto, que inscrevam uma equipa B. O que é que uma achas? equipa B, sim. Já sou a favor.
Desde Mas que depois os custos, não é? os custos, sim, sim, sim. Mas não E porem gostas do as regras campeonato que sub-20? eu gosto. Uhum. Eu gosto. Olha, estou com um campeonato muito giro. hum, Eu sei, falta e uma foi. jornada. Quem é que vai passar? Quantas é que passam no teu? Falta uma jornada. No meu é 3. No 3 Ah, ficou definido relativamente cedo. cedo. Ok, então já Mas passaste. por outro lado, estamos numa brincadeira, eu digo brincadeira, porque é o menos importante neste momento, para ganhar esta fase, vá lá, regional, embora a gente Uhum. trabalhe com 3 associações, Aveiro, Viseu e Leiria. hum, eu e o Feirense, eu ganhei ao Feirense em casa, o Feirense ganhou-me a mim em casa, mas ganhámos ambos por 2 golos de diferença. Ok. E curiosamente andamos aqui a jogar com os golos que o Feirense vai ficar. No fundo, somos os 2 primeiros, mas eles é que ficam em primeiro, correto. Mas ao menos dá esta garrinha e os Uhum. meus miúdos dão-se bem com os miúdos deles. E isso é muito bom, mas no jogo é para dar o máximo. Mas tenho ali o Estarreja também com boa equipa, o Tarouca também, claro, lá está, até estou aqui na guerra com clubes que eu já treinei. Que já Eh, passaste. e atletas que eu treinei nessas 2 equipas. O Tarouca também tem um conjunto muito interessante e está a fazer um trabalho muito porreiro, porque a base dos séniores é muito do sub-20, Uhum. e portanto os miúdos jogam ao sábado e ao domingo. Opa, só que eles tiveram ali um jogo onde perderam um ou dois jogadores de referência por motivos disciplinares, e depois num jogo que eles teriam que ganhar, perderam, e a partir daí ficou definido que éramos eu, o Estarreja, o Feirense, nós e o Estarreja, apurados. Agora acho que são 4 grupos, 4 grupos. Eu devo ir para Sul, e vai com certeza me calhar o Benfica ou o Sporting, lá está. O Samora Correia, que embora não tenha equipa B, mas tem a equipa Tem de os séniores. séniores, Uhum. é a base de miúdos ainda, de idade sub-20. Ah pá, Então, mas então é um vai escalão ser uma fase que muito boa. Uhum. Mas é um escalão que pode fazer sentido ou não? Volto a fazer a pergunta, desculpa. Para mim, neste momento faz. Se tu não tiveres, e é só por este motivo, se tu não tiveres a situação de ver melhor os preços para quem é de idade de Então, sub-20, e retirando os preços, não há atletas que são sub-20 e ainda não são séniores B? Não sei se me fiz entender. há. Pois. Sim, 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 sim. Até eu acabei de dizer que a minha equipa só tem um que vai ser sénior definitivo para a Uhum. próxima época. Portanto, eu, se quiser fazer um trabalho de continuidade, tenho muito material para o fazer. Sim, mas há Percebes? atletas que, independentemente da idade, continuam a não ser séniores. Não sei se me estou a fazer Sim, entender, que sim, sim. precisam ali Estou a perceber. precisam ali de um espaço para poder jogar. Ok, tem os séniores B, mas há miúdos que ainda não Há bocado atingiram a tocavas, há maturidade. bocado tocaste num, há bocado tocaste num assunto que os sub-20 agora não são os sub-20 há uns anos atrás, não é? Uhum. Essa tal Sim. maturidade. Naturalmente que eu sou capaz de ter ali um lote, até porque há alguns que treinam com os séniores mesmo, mas tenho ali outros atletas. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um atleta do qual apostamos muito, não escondemos ninguém, que é um lateral direito que começou tarde, canhoto, com perto de 2 metros, que esse precisa de jogar, não é? Uhum. Se acabares com o sub e ele ainda tem mais um ano de sub-20. Se acabares com o sub-20, ele vai jogar em séniores. Exato. Ou não. Eh, ou não. É aqui a questão. E Exato. ele não está preparado para a equipa principal. Não está. Pode ir lá para treinar, mas na hora da verdade, tu não o pões a jogar, não é? Epá, precisa de sub-20. Se me disseres assim, então, mas fulano, ainda agora tivemos um atleta que jogou no Sporting, que é sub-20 de primeiro ano, com 18 anos, o Bruno Leitão, que marcou 7 golos no João Rocha. Esse já faz parte do plantel sénior.
Uhum. esse está capacitado. Mas esses jogadores referenciados, tivemos o caso do Kiko, do Martim, do André Sousa, que muito cedo fizeram a diferença. Esses ocupam os lugares de topo, tudo Esses bem. naturalmente, né? Mas Esses naturalmente vão lá para cima. quem tiver essa capacidade, vai. Agora há aqueles que tu é que tocaste na ferida, que ainda não são séniores, não estão preparados para ser séniores. E esses Uhum. E eu precisam de acho que jogar. eu sou apologista que Não o te esqueças sub-20 uma deve. coisa que eu disse, uma das coisas que eu disse antes, que para mim era a melhor solução, mas tem os seus custos, que é teres as equipas B, mas não largares até o sub-20, que é para os miúdos Uhum. estão crescerem mais a jogarem ao sábado e ao domingo. Uhum. Sim, sim. Mas Eu isso sou é. apologista de que os sub-20 devam continuar, porque eu acho que nós somos tão poucos jogadores, isto vendo numa visão do jogador português, que eu acho que nós devemos aproveitar todos. Mas quando eu digo, é todos mesmo. Acho que nós não sabemos o dia da manhã e podemos necessitar, ou seja, temos que pensar numa. Houve uma altura que aquilo não foi durante muito tempo, mas que os juvenis eram de 3 anos e que os júniores também Sim, eram de sim. 3 anos, lembras? Essa geração, que eu acho que faz. Nunca tiveram ao mesmo tempo. Nunca Mas tiveram, sim, exatamente. Mas foi ali houve para a uma geração altura do. que houve 3 anos sub-18, houve até uma ocasião que os sub-16, ou iniciados, que tiveram também 3 anos, tiveram E eu três acho que isso anos. foi quase sempre para a mesma geração. Não sei se foi ali para a mesma geração. Epá, E é essas. capaz, olha, eu deixa-me só dizer-te isto. Eu, no meu último grande resultado, que há bocado te falei, de há 10 anos atrás, a geração de 94 e 95, era 94, 95 e 96, 3 anos. Uhum, E eu tinha um misto de 94 e de 95. E até uhum. estava engraçado porque era tipo, tinhas um ponta esquerda de 96 e tinhas um de 95. Tinhas um lateral esquerdo, estás a perceber a ideia? Sim. Uhum, E eu atingo esse resultado, ou seja, tinha um trabalho ali para fazer de continuidade, no ano a seguir ia outra vez fazer um bom resultado, subiram os dois anos. Passou a pois. ter só dois Uhum, anos de sub-20. uhum, E eu vi-me ali, entre aspas, com o menino nas mãos, porque tinha uma geração curta de 96, 97 também, e eu, olha, foi um desafio diferente. Foi tentar não uhum, descer, porque podíamos correr esse risco. Podíamos correr esse uhum. risco. Mas nesses anos eu acho que essa malta teve sorte porque tiveram mais anos de formação e eu acho que é muito nisto que nós devemos nos basear, na quantidade de anos de formação que nós queremos dar aos atletas, não é? Para chegar lá acima. Porque aqueles que naturalmente, como tu disseste e disseste bem alguns nomes, eles vão chegar lá naturalmente. Agora, é preciso é para os outros, não é? Os outros é que podem precisar dos sub-20 e dos séniores B. Nós toda a vida tivemos os jogadores novos já a aparecerem. Toda a vida, Uhum, mas pelo menos que a gente anda na formação, eu e tu tiveste os teus jogadores que aos 16, 17 anos apareceram nas equipas séniores. uhum, Eu sei de alguns, estou-me a lembrar do Barreto, foi um que me veio agora, como falámos há bocado do Seabra, falámos do uhum, Grilo, percebes? Portanto, ou o Rui Silva. Pronto, estamos aqui, podemos aqui falar de alguns nomes. Esses vão, toda a vida foram sempre aparecendo e vão aparecendo e vão aparecer. uhum, Um, esses estão referidos. Agora, é que tu é que tocaste na ferida, porque há muitos miúdos que vão, entre aspas, morrer em questões se não houver sub-20, chegam aos 18 anos ou quando fazem 18 anos deixam de jogar. uhum. Simples. Olha, agora tocando no assunto que estavas a tocar há pouco do São Bernardo, de teres Uhum. saído e agora teres regressado. Ah, o que é que se passa com o São Bernardo? Onde é que anda o São Bernardo? Pá, o Samarar atravessou uma fase muito complicada e eu mesmo estando fora fui-me apercebendo disso. Que foi o pavilhão entrou em obras, teve que andar a treinar noutros pavilhões, a gastar dinheiro, porque eu sempre acompanhei o processo. E isto foi, tremeu ali um bocado. Mas eu estava no Feirense e estava-me a perceber de uma coisa. Houve aqui uma malta que conseguiu pôr a quantidade. A quantidade. Faltava, e esta nova direção está a fazer isso que era preciso, na minha opinião, não é por eu ter vindo. Fui eu e foram mais treinadores. Faltava pôr os timoneiros certos para crescer nesse aspecto. A nível de séniores, pá, teve ali.
tivemos ali, acho que foram 6 anos seguidos nas fases finais da subida à primeira divisão e nunca conseguimos. Há 2 anos, há 2 anos foi uma coisa assim quase escandalosa, porque arrancaram com 5 pontos de avanço, pá, porque levas 50% dos pontos, não sei o quê. Uhum. Epá, tinhas tudo para subir e morreu-se ali um bocadinho na praia. Agora, o campeonato da Divisão de Honra é muito equiparado, é muito equilibrado. E eu agora estou, pronto, eu estou a trabalhar também com os séniores. Foi-me feito esse convite em dezembro, porque o adjunto do Pinho saiu e pediram-me, pronto, fazer aquela ligação do sub-20 com os séniores e estou a ajudar. Mas eu tenho reparado que pá, o espírito está muito bom, está-se a trabalhar bem, está-se a trabalhar bem. Pá, ainda agora no Sporting perdeu-se mesmo no fim, Uhum. jogar-se Tiveram a bem ganhar o e tempo tudo mais. todo, não foi? Sim. Foi muito equilibrado o jogo e caiu para lá deles. Mas é o que a gente, o espírito, epá, agora está-se ali na linha d'água, né? Que é preciso fugir disso. Mas também se olhares para cima, que nós temos um jogo em atraso, se tivermos a felicidade de ganhar esse jogo, passamos logo já à porta de ir ao grupo de cima, ao grupo A. Porque Uhum. isto é tão equilibrado que, epá, basta tu veres, dar um exemplo do Almada, treinado por um grande amigo nosso, que eh, há 4 ou 5 jornadas atrás estava na linha d'água, neste momento está E agora? e foi ganhar ainda agora um dos mais fortes candidatos, ao Santo Tirso, foi ganhar a Santo Tirso. Em O casa de Almada, sentir-se. percebes? Epá, Uhum. este campeonato é assim é interessante, é interessante e é Uhum. intenso em que quem falhar sujeita-se a se tramar, não é? Ainda Uhum. agora Mas, estava a ver mas um resultado. diz, Diz, diz. força. Sim. Mas achas que o São Bernardo está preparado para subir divisão? Não, 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 não. Não é preparado num luto e não sei o quê. Eu acho que hoje em dia, cuidado, eu vou tocar aqui na ferida. Há clubes e há sítios que, se não tiverem grandes apoios, é difícil depois manter-se lá em cima. Eu acho é que o São Bernardo está a fazer uma coisa, e estamos a voltar a fazer, que é preciso valor humano. Tu não podes querer subir num plantel de 20 atletas, serem 16 de fora. Uhum. Entendes, Walter? Uhum. E o Sim, São sim, sim. Bernardo antigamente não era assim. Era ao contrário. O plantel de 20 tinha 4 de fora, 3 de fora. Ok. Percebes? E eu acho que isto não é criticar ninguém, é porque se calhar baixámos a qualidade e sentes necessidade de ir buscar fora. E eu acho é que neste momento, nos diversos escalões, está-se a criar qualidade. Está-se a criar qualidade. E cabe-nos a nós, treinadores de formação, preparar para que os atletas sejam chamados. E eu acho que estamos no bom caminho. Estamos no bom caminho. Estamos atentos. Penso que acho que, por exemplo, entraram, não sei se foi por eles saberem que eu é que vinha para treinador, de repente entraram 6 ou 7 atletas novos aqui dos arredores, porque que vinham falar comigo, queriam vir para o São Bernardo, etc, percebes? Uhum. Portanto, já somos apetecíveis outra vez. E isso é o primeiro passo. É o primeiro passo. E tendo êxito, nesse aspecto, sobe-se para o patamar. Eu acredito agora, não é. Vou dar um exemplo. Um clube que eu admiro muito, porque que é um clube só de handball, ou dois, mas neste momento eu acho, e digo com toda a propriedade, o Águas Santas. É uma referência, mas Uhum. nunca deixou de estar sempre lá em cima, em questões de formação. Sempre a Uhum. trabalhar com rigor, etc. Eu ia falar do ABC, mas acho que o ABC baixou um bocadinho, baixou um bocadinho. Mas, epá, a verdade, ainda estamos longe de um Águas Santas. Percebes? Ainda estamos longe de um Águas Santas. Há clubes que estão, por exemplo, em Aveiro, nós estamos, e na outra vez estava a falar com um colega meu e amigo, acerca do fenómeno que é os Tigres.
um clube que é relativamente novo, está a ganhar um espaço e uma dimensão e ao mesmo tempo está a dar uma maior luta onde os outros clubes também vão crescer. Estás a Uhum. entender? Sim. Eu, por exemplo, eu gosto de acompanhar os campeonatos todos. No nosso campeonato sub-16 está uma coisa muito interessante, muito mais do que acho que são 5 equipas apuradas agora para o Nacional. Uhum. Muito mais importante que isso é que tu tens ali uma competitividade facilmente as 5 não sei, mas pelo menos 4 equipas que estão bem definidas, que são boas, percebes? E que está ali uma luta boa, uma luta saudável, em que eles se vão preparar melhor para a fase do Nacional. Não sei se estás a perceber. E é Uhum. importante Sim, que sim. apareçam mais equipas com projetos viáveis para haver uma maior competitividade local para depois, a nível nacional, darmos cartas. E Uhum. Sim, eu ou admiro seja, muito o trabalho que está a ser feito lá nos Tigres. nos Tigres, sim. Tu tens de ter treinos competitivos, tens que ter campeonatos competitivos e depois a seguir na fase seguinte estás mais bem preparado, não é? E isso claramente te ajuda. Então o handball em Leiria, não, em Aveiro, está vivo e recomenda-se? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Existe uma divisãozinha, mas eu posso dizer que os Tigres, penso que foi isso. Os Tigres no ano passado foi. No ano passado ficaram em terceiro lugar nacional de sub-16. Sim. Isto Uhum. é um exemplo, percebes? Uhum. E este ano estão outra vez aqui na parte de cima, a parte do São Bernardo e da Artística da Banca, estão muito fortes, está muito giro. Perderam pontos entre si, as 3 equipas. Não sei mesmo quem é que, por exemplo, vai ganhar o título regional. Mas ao ver esta dúvida, é sinal que eles estão a competir bastante. E estão a Uhum. competir bastante, estão a crescer, estão a crescer. E Mas eu acho de resto, que está a seguir. os outros escalões estão O Bernardo está dinâmicos? muito bem. Estão. Os sub-18 estão a um passo de se apurar também para a segunda fase do Nacional. Eh, o- Temos 2 equipas sub-14, Não, estava a falar com bom Em material. Aveiro, no Em geral, no Aveiro. geral. Sim, Sim, no sim, sim, geral. sim, sim. Sim, porque há clubes que continuam a trabalhar bem a artística da banca. O Estarreja está também outra vez a apostar, está outra vez a criar, e com masculino e feminino. Com masculino e feminino. Ahm, o Monte é aquela equipa sempre certinha, sempre os seus escalões. Ainda no domingo, ontem, tive no banco de um jogo de sub-16 e gostei muito do que vi do Monte. O Feirense é aquela escola, como eu falei há bocado. Opa, anda por aí, anda por aí. O Alavário também mantém as suas coisas. E tudo o resto, há um clube ou outro menos referenciado, mas também vai crescer no seu tempo. Agora, eu gostava de ter mais do que só estas 5 ou 6 que eu falei, estás a perceber? Sim. Gostava que houvesse mais, sem dúvida. E existem Mas para menos já, passo clubes cada vez. ou mais agora? Opa, sabes que, por exemplo, a Sejonense está a passar uma fase que era sempre um adversário que andava em todas, não é? Também estava Uhum. em altas em tudo. Está a passar uma fase menos boa. E esperamos nós, até porque foram para lá amigos meus e nossos, e acredito que eles possam fazer renascer aquilo, porque é uma cidade do handball, é um clube muito bem referenciado e acho que podemos. Depois. hum, Ali o Águeda sempre ali na formação baixa, eh, está lá agora também o Paulo, deixou até os séniores para ir para a formação para ver se dá mais um levantamento. E depois temos a Académica, que entra nos nossos campeonatos, a Académica de Coimbra, e aí o Ilha, como eu estava a falar há bocado, não temos muito mais, não. Porque o próprio Espinho. E o Oleiros, que sempre aquele clube certinho. Desculpa, era uma vergonha eu estar aqui a esquecer-me do Oleiros, que é um clube sempre muito certinho, é sempre a trabalhar organizadinho. É um clube que eu também admiro. Não que faça grandes voos, mas é sempre certinho. E isso também é importante para essa tal competitividade no distrito, sem Uhum. dúvida alguma. E daqui a uns anos, onde é que te vês?
Oh, oh, eu não tenho que esconder, porque também há formas. Eu, daqui a menos de 15 dias, faço 60 anos. Estou na minha, se Então não me devíamos engano, gravar isto dentro de 15 dias, pá, mas pronto, olha, fica aqui. Mas diz. estou na minha, se não me engano, 36ª ou 37ª carreira de treinador. Fogo! Ahm, mas há uma coisa que não me tiras. Jamais, jamais, Walter, deixarei de ser treinador. Ou, aliás, não é jamais. Deixarei no dia a seguir de ser treinador se não tiver aquela paixão que continuo a ter por ver estas coisas, por poder ainda brincar com os miúdos. Ainda ontem dei comigo a um atleta sub-14 de primeiro ano, portanto, com 11 anos ou 12. Eu a dar-lhe uma cena que o treinador do Sub-16 pô-lo ali a jogar e ele viu-se ali um bocadinho tremido, pequenininho ainda, Uhum. mas pá, e eu chamei no fim do jogo: "Opa, tu estás a ver ali o espaço, ataca o espaço, tu aqui não tens de ter responsabilidade de nada, tu és de primeiro ano de Sub-14, podes errar, estás aqui para errar, não tenhas medo de ser feliz, pá, não é bem, não sei o quê." E isso são pequenos pormenores que nos dá esta paixão e tudo mais. Quando eu não a tiver, sou o primeiro a dizer até amanhã boa noite. Percebes? Olha, uma coisa e é importante que eu tenha que ter esta referência. Há um treinador de Viseu, o Luís, que ingressou no clube, mas mais do que ingressar no clube, ele quis ingressar no clube, porque quer aprender. E foi um orgulho muito grande para ele era um orgulho muito grande poder trabalhar comigo. Não há coisa melhor, não é? Uhum. Eu não pude, por exemplo, eu não pude ir agora aos séniores, porque tinha um compromisso já, porque eu fizeram um convite agora em dezembro e eu tinha um compromisso marcado em julho passado e não podia estar em dois lados. E então eu falei com o Pinho, com o treinador dos séniores: olha, para não ir sozinho, vai o Luís, o meu adjunto, porque o rapaz gosta de aprender e de ter, de estar envolvido nestas coisas. E ele estava super feliz, e agradeceu-me 500 mil vezes de eu lhe ter dado a oportunidade, quando ele me foi fazer um favor, estás a perceber, Walter? Ele foi-me fazer foi ocupar o meu lugar, porque eu não pude ir. Ele foi-me fazer um favor, e ele a agradecer imensamente a oportunidade e não sei o quê. E isto é importante, também é para os mais novos. Agora há uma coisa que eu vou dizer, e eu acho que aí tu vais também concordar comigo. Eu fico muito satisfeito, mas fico mesmo, porque eu não estou aqui a vender a banha da cobra, nem a dar graxa, mas tu és um atleta um treinador de grande qualidade e na formação. E hoje em dia só espero que os treinadores, há muito treinador novo que só quer logo começar em séniores, percebes? Uhum. E eu fiz todos os escalões, e deu-me sempre um gozo imenso, um gozo imenso. E custa-me que haja treinadores aqui que só queiram saber aquelas táticas todas e fazer cortes de vídeos e não sei quantos, e esquecem-se de que é preciso saber passar a bola. E se não souberes passar a bola, é difícil ser jogador, não é? Mas há muito disso, infelizmente. Não falo nomes, mas vejo muita coisa disso, muita gente preocupada com muitas jogadas. Eu comecei esta entrevista a dizer-te que o handball é bonito, é lindo, é uma paixão, porque é simples. Porque é Uhum. simples. E quando nós queremos complicar muito, para mim. Queres, por exemplo, eu também faço 7 para 6, mas não me dá muita paixão, entendes? Eu acho que Sim. nós temos que criar as nossas adversidades, cruzamentos, entradas a segundo, pá, fazer estas coisinhas primárias, mas também me adapto às novas coisas e o 7 para 6 é uma solução. Agora, quando é o 7 para 6, não penso que é meter para lá mais um, não, gasto muito tempo a explicar: estás com a bola na mão, estamos aqui, está alguém a mais. Toma atenção, tens 3 segundos para largar a bola da mão e tudo mais. Não é ter muita pressa em fazer as neiras, porque pode acontecer. Estou a dizer isto ainda há bocado. A Noruega cometeu ali 2 ou 3 erros daqueles
de bradar aos céus no 7-6. Olha, por falar em europeu, nós estamos a gravar isto antes do jogo com a Dinamarca. Nós não sabemos o Exato. resultado do jogo da manhã, mas qual é que tu. A entrevista vai sair na quarta-feira, mas qual é que tu achas que vai ser o resultado? Que é para as pessoas, tipo, depois de virem ouvir isto e qual é o prognóstico? Opa, há aqui uma situação e tu como eu pensamos nessas coisas. Se calhar as pessoas não pensam e eu tenho estado sossegado nisso. Porque os jogos não são ao mesmo tempo. Não são ao mesmo tempo. Exatamente. Que eu Uhum. acho, que eu acho estranho, mas pronto. Isso é outra guerra. Mas Não, não é fácil ter pavilhão para aquela gente toda. eu estou a dizer que não é correto, mas tudo bem. Uhum. Sim, 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 sim. Portugal sai em vantagem nesse aspecto, ou Ou não. não, ou não. Ou vai com pressão. E aí está a velha questão, está a questão que é, se tu chegas ali e até imagina que empata a Macedónia com a Roménia. Por exemplo, tu sabes, não é, que, epá, para lá, se calhar posso perder, não é? Uhum. E já vai mudar o contexto, portanto, aqui a dar um resultado. Agora, no processo normal, que é a Macedónia ganhar, vamos ver os golos. E depois vai andar a jogar em pressão. Uhum. E aí, enquanto treinador, o Paulo Jorge vai ter que trabalhar como treinador. Vai ler tudo o que está previsto. Porque nós sabemos, não vou dizer que não é fácil, vou dizer que é muito difícil ganhar à Dinamarca, não é? E mais, sendo aqueles países nórdicos e a jogar em casa, não vamos aqui pensar que eles vão tirar o pé do acelerador, não é? Uhum. Não, porque eles não sabem, até porque o público está ali para ter o prazer de ver a jogar handball a sério e não vão querer. Portanto, eu acho que a missão não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Então Portugal Vamos, ganha ou perde? Ou empata? perde, perde, Perde e perde por perde. quantos? Eu, eu quero é perder para ir por 5 e acho que Por dará. 5 é um bom resultado. Pero, Por 5 pode eu vir a acho ser que um bom sim. resultado. Pode ser, mas lá está. Depois de já estar gravado, "Ah, este gajo disse isto, não. Não, Mas sim, então as pessoas sabendo sabem. que estamos a falar antes, Uhum, estamos a eu falar penso antes, sim, que sim. 5 dará. E assim que dará. Não estou a ver também a Macedónia ganhar, porque eu não desgostei da Roménia. Está ali um processo em crescimento. Está um processo em crescimento. Se me perguntares, e eu tenho que ser crítico nesse aspecto, crítico, mas construtivo, que não acho que Portugal tenha feito dois bons jogos. Não Uhum, acho que Portugal tenha feito dois bons jogos com a Roménia, nem com a Roménia. Depois acabei por nem ver quantos é que ganhámos por diferença. Um, mas nem com a Roménia. E este aqui também oscilámos ali um bocado. Epá, temos de estar preparados, até porque é importante a gente dizer isso. Se vamos pensar que foi o fator público, porque a Macedónia tinha ali muita gente, pior vai ser com a Dinamarca, ou depois uhum. se passarmos que esperamos isso, ir jogar à Noruega, não é fácil, não é? Olha, Tens de estar preparado eu a imagem que para isso tenho, tudo. não sei se as pessoas podem concordar ou não, mas quando tu estás a treinar um atleta de formação, ele tem maus momentos, muitos maus momentos, e depois tem bons momentos. Mas o mau momento vem aí. E nós não sabemos é quando, isto num atleta de formação. Mesmo que ele continue a evoluir. Mas há treinadores que ficam satisfeitos com aquele bom momento e não estão à espera daquele mau momento. E eu acho que na nossa seleção nós estamos num bom momento, e estamos a crescer, mas aquele mau momento de crescimento pode estar mesmo, nisto não está em causa passar ou não. Nem está em causa, mas imagina, nós temos com uma expectativa tão alta que nós achamos que estamos a fazer mal. E não, nós estamos a subir, mas devagarinho. E faz parte, porque já nos olham de forma diferente, porque a maturidade é diferente, porque. Não sei se me faço entender. Um, um bocadinho na Sim, 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 perspectiva sim. de um atleta de formação que
Pronto, tem mau, 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 de repente faz alguma coisa boa e nós ficamos contentes. E depois a seguir, o que é que ele faz no dia a seguir? Uma coisa má. E nós, este miúdo não vai evoluir nada. Não, não. Ele faz parte do processo, não é? Faz parte do processo. E eu acho que aqui neste caso nós já temos feito muita coisa boa, vamos continuar a fazer coisas boas, mas os outros também já nos olham de forma diferente e também se preparam de forma diferente para nós. E estarmos a ganhar por 5 por exemplo, e irmos empatar o jogo, faz parte do crescimento para uma coisa que ainda vem aí melhor do que aquela que temos neste momento. É aquilo que eu acredito. Mas Sim. isso sou eu que gosto de dar Opa, tempo às coisas para. eu espero claramente, quando tiverem então a ver a entrevista, e digam assim: olha, este gajo quis que Portugal perdesse e afinal Não tem ganhou, nada a Portugal ver, não, ganhou. não tem nada a ver, não tem Estás a nada a ver. perceber? Eu espero, fico Uhum. todo contente. E agora, Claro. ando nesta vida há muito tempo. Se me perguntasse já há 5 anos ou 6 que se Portugal algum dia ficava em quarto lugar no Mundial, eu dizia que tu estavas a gozar comigo, não é? Não, não, Uhum. não vamos estar aqui com histórias. Epá, eu sou amigo do Paulo Jorge, é excepcional, é excepcional. Eu que estou a dizer, quando eu disse que acho que não jogamos bem, eu não estou a cobrar nada, porque se Sim, sim, sim. Portugal, e vamos virar esta boca para lá, se Portugal não se apurar, eu para mim não, desculpa, eu vou ter o orgulho que tenho há muito tempo. Sabemos nós é que as pessoas mais futeboleiras só pensam em que nós parece que somos um expoente máximo de handball, não é? Quer dizer, não, temos que ser reais, pá. Eu sou do tempo de nós jogarmos no grupo C, não é? Havia um grupo C de séniores e etc, etc. Eu estava a ver ontem que o Areia passava a ser um dos melhores marcadores de europeus ou assim uma coisa, não era? Uhum, sim, uhum, E, sim. e- e eu estranhei, é porque aquele, quem é o concorrente dele ainda é o Rezende, que o Rezende não tem tantos europeus e mundiais como esta geração, não é? Uhum, Porque eu felizmente acompanho ainda mais afincadamente por causa do Diogo, que só falhou, olha, foi o último europeu, há 2 anos que ele não foi. De resto, ele tem ido sempre, percebes? Inclusive a uns Jogos Olímpicos foi. uhum. Que nós não demos a grandeza merecida do nosso apuramento para os Jogos Olímpicos, que foi histórico. Ah, E não, sabemos, foi e brutal, sabemos pelas fogo. condições que foi, não é? Sim, uhum, Não, sim, sim. eu estou a falar o povo no geral, não estou a falar O da país, sim, sim, malta do sim. handball, estou a falar Uhum, o sim. país. As Uhum, pessoas não têm a noção, porque sabes o que aconteceu 2 meses antes disto, desse apuramento, não é? uhum, Um, o falecimento do nosso querido amigo, não é? uhum. E nós, mais que a perda dele, ficámos ali com a baliza um bocado tremida. Eu já habituado a um guarda-redes que aquilo era pá, que nos ia dar imensas alegrias, e de repente é a tristeza de perder um amigo, um irmão e tudo mais, e a seguir saber que a baliza ficou mais. E eu não estou aqui, epá, atenção. Eu adoro o Gustavo, adoro o Gustavo e acho que ele está muito bem. Eu adoro o Rema, que infelizmente teve agora esta lesão, e todos eles que estão lá que dão o máximo. Mas temos que ter a noção clara que o Alfredo estava num nível, pá, brutal. Mas não Uhum. sou daqueles que digo que se ele ainda existisse, que o mundo a jogar, como é óbvio, claro que ele existe, mas a jogar, que a gente no europeu não ficávamos em quarto, no Mundial ficávamos em quarto, ficávamos em primeiro ou em segundo. Não digo isso, não vou tirar o mérito de quem esteve lá, atenção, Uhum. porque as coisas não são vistas assim. Epá, acho que falta-nos também aqui o país perceber. Eu não posso aceitar uma crítica construtiva. Eu não posso aceitar que o handball anda a dar. Isto é uma crítica, não sei se é construtiva, se é mesmo a apontar o dedo. Que é um simples facto, Walter. O handball tem dado imensas alegrias ao país. E existe uma modalidade que fazem um show-off do caraças, e eu acho que todos os esportes devem ser valorizados e tudo mais. E vejo
os atletas dessa modalidade a fazerem publicidades na televisão e não sei quantos e não sei quê, e os nossos não fazem. Epá, Uhum, eu falo, não tenho problemas de dizer que é o pessoal do rugby, não é? Que uma uhum. vez perderam com a Nova Zelândia, um zero jogo que só conseguimos pontuar uma vez, e foi um orgulho muito grande porque pontuámos contra a Islândia, a Nova Zelândia, desculpa. Epá, eu bato palmas e adoro ver a forma como eles gritam o hino e tudo mais, mas epá, vamos crescer, eles têm que crescer mais. Uhum. E o handball já cresceu. Eu não sei se foi no jogo de ontem, se foi no de sexta-feira. Eu vi os comentadores a falar que "Ei, já temos mais um patrocínio nos equipamentos." Era uma crítica. E Sim, eu claro. compreendo, mas é verdade. Até uma equipa que acabou de ficar em quarto não ia para este europeu já com mais sponsors, com mais apoio aos atletas. Epá, é, esta é uma guerra. Se calhar é por Ainda, causa dos ainda, tais ainda, 70 anos ainda temos mais que eu mérito do que posso. aquilo que as pessoas pensam, não é? Ainda temos mais mérito É, porque o é trabalho é aí, é muito aí que mais eu estou a tocar na complicado do que aquilo que ferida. se pensa. Não é? Eu sei de histórias que não vou contar porque não posso, não posso nem devo, mas que partilharam comigo alguns jogadores de coisas daquelas que parece que somos super amadores, pá, super amadores. E mesmo assim trazem resultados, Mas não é? conta uma história que possas contar para finalizarmos. Então Uma que possas, não começas tenhas que por. dizer nomes. Não, os atletas são obrigados a entregar toda a roupa, por Ok. exemplo. Uhum. E se perdem alguma peça, tem que a pagar. Isso toda a gente sabe. Portanto, eu conto essa que toda a gente sabe. Uhum. Ou saberes que às vezes comes em sítios menos próprios porque o orçamento não dá. Uhum. Pá, isto é E não uma nos falta andar realidade, muito, não é? não é? Uhum. Enquanto, epá, não posso. E eu acho, e eu vou dizer uma coisa: clubes como o Porto, como o Benfica, como o Sporting, até mesmo o Águas, o ABC, investem para que a modalidade seja mais forte. Pá, vamos nos respeitar uns aos outros, meu. Acho que isso. Eu estava há bocado a falar com os jogadores iam, mas isso é um processo, é investimento que os clubes estão a fazer. Irem buscar miúdos, dar-lhes alojamento, alimentação, escola e tudo mais. Isso é investimento, Walter. Tu sabes Uhum. disso, não Sim, é? sim, sim. E, portanto, É um devemos custo. respeitar esses clubes. Uhum. E vamos respeitar esses clubes. Eu respeito muito essas formas Não sou muito a favor, é quando vão buscar muitos e depois alguns não têm espaço e depois acabam, entre aspas, por morrer. Isso é que me custa. Agora, de resto, pá, são as subidas normais dos atletas. Ah, temos o Diogo, se não sei se o São Bernardo não estava no patamar que está, não é? Porque não é jogar só no São Bernardo que tu chegas lá acima, ao topo. Não, tens que dar o salto. Mas há outras coisas. Exatamente. E não é só handball. Eu tive um nadador super consagrado aqui em Aveiro que, com o estatuto de alta competição, recordista, Jogos Olímpicos e tudo mais, com o estatuto, não tinha pista de natação olímpica para nadar. Ia de Coimbra, que era mais perto, e às vezes fechavam-lhe a porta. Não é? É verdade. E depois, Sim. depois vem os jornais dizer que nós não tivemos, ficámos aquém dos resultados pretendidos e tudo mais nos Jogos Olímpicos. Pô, são balelas, não é? Quer dizer, e nós sabemos que há países que investem forte e feio nos atletas olímpicos, não é? E, eu, e a verdade é que esses nadadores que vão fazendo alguns, só o caso do Diogo Carvalho não foi, mas a maioria dos atletas que tiveram alguns resultados são nadadores que vão para os Estados Unidos ou qualquer coisa do género. Né? Mas isso é um outro tipo de discussão, acho eu. Mas, Enfim, mas sim. Faz parte. é, eu acho que o handball dá tanto e está a receber pouco. E depois vingam-se, entre aspas, nos clubes. Aquilo que eu estava a falar das inscrições serem muito caras é porque o Estado não ajuda a modalidade, Olha, meu um bom amigo. exemplo aqui que eu vou sempre dando exemplo: os miúdos até aos 18 anos, o seguro é do Estado.
É uma boa É? ajuda. Uhum. Mas é? Sim, sim, sim. Aqui funciona assim. Os miúdos até... Os clubes só Ai, têm... ai, ai! Aqui Estava em a achar Espanha, sim. estranho. Não, 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 não. Pronto, lá está. Ou seja, o clube só assume responsabilidade do seguro em atletas a partir do momento em que são séniores. Ou seja, tudo o que é formação, o Estado assume o seguro desses atletas. É uma grande ajuda já. É uma visão Muito. que queres que toda a gente pratique handball Desporto. ou desporto, neste caso. Neste Desporto. caso. Mas pronto, Litos, olha, muito obrigado por esta conversa, gostei Obrigado, bastante. Pedro. Olha, foi um prazer Foi um imenso. E, prazer, primeiro, exatamente. falar contigo sempre foi um prazer, como sabes. Lá está aqueles torneios que a gente tinha, porque não eram os jogos não dá muito tempo, porque a gente depois tem que, ou um vai jogar a casa do outro, tem que depois ir embora, mas nos torneios Exatamente. conversámos muito, porque há uma coisa que falta, deixa-me só dizer-te isto, uma pequena crítica. De antes haviam os cliniques, e mais do que ter um preletor porreiraço a falar, não sei o quê, o facto de a gente conversar com os colegas que não vê há muito tempo e troca ideias e não sei quantos, isso era tão bom, pá, isso é tão bom. Esses clínicos agora é tudo Zoom, é tudo, pá, mas lá está, temos que nos adaptar. Tenho que me Temos que nos adaptar a adaptar. esta câmara, dar uma entrevista assim que não deixa de ser gira, pá. Pelo menos até Exatamente. acho que estou com um aspecto que não tinha há 10 anos atrás. E É verdade. portanto, gosto de ver, isso É verdade, é devíamos ter sempre bom. falado das tuas corridas, estás sempre a correr, pá, tu estás, estás sempre a Saúde, correr. saúde, 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 saúde é que é exatamente. preciso, Ainda e acho bem. que Olha, nós. muito obrigado, muita saúde Obrigado, e eu. tudo a correr Igualmente. bem. E vamos Está bem. falando e qualquer coisa que necessites, apita. Olha, e sucesso nessa tua carreira, Ok. porque não é preciso desejar que tu tens sempre, que trabalhas Vamos bem, isso é que é tendo, importante. vamos tendo. É, é. Ok. Obrigado Um grande então, um abraço grande e obrigado abraço. e cumprimento para todos, Então, pá. Tchau. até à próxima, obrigado. Até a próxima. Bem, parece que o nosso Litos falhou. E agora? Litos, que maravilha! Ainda bem que falhaste nisto. Um treinador tão bom, com tão qualidade, e a falhar neste resultado, que bom! Bem, malta, foi um prognóstico, é normal, faz parte, era a ideia que tínhamos, mas agora que acabei de ver o jogo, vi o jogo agora, bem, estou super contente. E obrigadão, malta, vocês fazem-nos passar por cada coisa que é impressionante. Nós estamos a viver os melhores anos da nossa modalidade. E o Handball Summit fica por aqui esta semana. O país e o mundo rendidos a esta grande modalidade, a esta grande seleção. Até para a semana.